Salve galera da Vila Belmiro, uma boa noite, quase derrubando tudo aqui, pra falar com vocês, pra conversar sobre o novo técnico do Santos, sobre o Odair Helma. Já é meia-noite, então não vou ficar gritando aqui, vou ficar nesse tom de voz no máximo, pra falar desse novo técnico contratado pelo time do Santos hoje, fechado, né, pelo menos hoje, o professor Odair Helma. Vou tentar mostrar nesse vídeo que vocês estão assistindo, números do Odair e conversar um pouco sobre o técnico, que tem contrato até o fim de 2023. Então, teoricamente, contrato de um ano que mostra a falta de convicção do Rei. Pode avaliar por dois lados, né? Pode falar que é uma falta de convicção, né? Por isso que o contrato é curto, ou você pode considerar também que é um contrato curto para que na próxima gestão, o próximo presidente contrate um técnico com o perfil que ele considere correto. As duas avaliações são válidas, as duas avaliações são corretas, tá? Mas o ponto desse vídeo é que ele não vai ser um vídeo tático. O vídeo tático vai ser amanhã, vou fazer um vídeo decente sobre o Odair, estudar mais sobre o professor Odair Helma, que eu já fiz um ou outro vídeo no canal sobre, tá? Existem. Vou até deixar no card aqui, mas eu vou estudar mais para poder trazer uma informação melhor, tá? Ficar nessa palhaçada de Carille que che, Carille que habla, Carille que não sei do que. Coisa pra gente fazer em tweet que tem 256 caracteres, não em vídeo que tem 20 minutos, né? Então, vamos falar um pouco do Odair. O que eu quero falar muito nesse vídeo, primeiro, é que pra quem veio aqui assistir um Rex feliz, não tá no lugar certo. Também não tô feliz. Pra quem veio ver um Rex revoltado, também não tá no lugar certo. Também não tô revoltado. Pra quem veio ver um vídeo equilibrado sobre um técnico que tá muito longe de ser o que eu queria pro Santos, que tá muito longe de expor o projeto que eu queria pro Santos, mas que tem um trabalho consistente, eu valorizo isso, esse talvez seja no lugar correto. Vamos falar um pouco dos números do Odair Helma. E eu vou fazer calculado, cheguei agora da faculdade e tal. De verdade, eu acho que esse vídeo ele é feito pra decepcionar todo mundo, tá? Porque eu tô decepcionado com o meu dia horrível que eu tive hoje, então eu vim decepcionar hoje de vocês também. Então, eu tive um dia horrível e vim aqui ter que gravar sobre o Odair Helma. Então vocês aguentem também. Vamos lá. O Odair ele começou no Internacional em novembro de 2017, tá? Primeira passagem ali, ele teve 3 jogos, 2 vitórias e um empate. Nem vou calcular. Vamos calcular, vai. Ele teve um aproveitamento de 78%. Uau, em 4 jogos. É assim que calculou a do presuntinho, né? 4 jogos no ano, uau. Então, vamos lá. Depois, ele ajustou ácido. Depois ele foi de novo no Internacional, né? Ficou no Internacional pro próximo ano, durou 1 ano e 10 meses no Internacional, inclusive. No Inter ele fez 73 jogos, tá? Que ele podia ter conquistado 219 pontos. Teve 37 vitórias, mais 20 empates, tá? Então vamos calcular isso aqui, quanto que dá o aproveitamento. 219, né? 219... Se dá 131 menos divide por 219, ele teve um aproveitamento de 59,82%. Quase 60% de aproveitamento. Gente, isso é alto, tá? Isso é bem alto. Eu vou fazer uma loucura. É mais alto que o dele, tá? Eu garanto isso porque o cara é uma aberração. Mas eu quero muito saber qual que é o percentual de aproveitamento do Abel Ferreira. Porque eu sei que é alto, mas não sei o quão alto é. Que no Palmeiras vai ser muito alto, né, cara? Vai ser bizarro, deve ser de 70%, sei lá. Ó, ele tem 519 pontos. 519. 340 dividido por 519. Ele tá, mano, olha, o Abel Ferreira tem um aproveitamento de 65,5%. O Odair Helma, no Internacional, ele teve um aproveitamento de 59,9%. A gente tá falando de 4, 5% a menos que o Abel Ferreira. É muito alto. É muito alto. Depois ele teve um outro trabalho no Fluminense, que não foi tão bom quanto esse do Inter, tá? Foi um trabalho bom, ele podia ter conquistado 120 pontos. Dos 120 pontos que ele podia ter conquistado, ele conquistou 67. Então, 67 por 120. Teve um aproveitamento de 56%. Trabalho bom também. E aí teve um trabalho ruim dele, que foi esse último, né? Que ele também durou quase 2 anos lá no Al Ahly,
E nesse Al-Wassel, ele podia ter conquistado 159 pontos, né? Conquistou com 159 pontos que ele podia ter conquistado, né? Conquistou 75, então 75 de 159, teve um aproveitamento de 47%. O aproveitamento médio aí do homem seria aí de por volta aí na carreira dele, né? Então, em todos os jogos aí que ele foi técnico, né? Ele conquistou 283 pontos. Então, conquistou 283 pontos. 283 dividido pelos 500 e pouco, ele tem um aproveitamento médio na carreira de 55%. O Odair Helman hoje tem um aproveitamento médio na carreira de 55%. Interessante, tá? Bem interessante o aproveitamento do Odair Helman. Vale lembrar, o Odair ele saiu do Inter, né, depois de 1 ano e 10 meses, com 15 dias no comando, pois ele estava numa sequência sem vitórias, perdeu para o CSA no Campeonato Brasileiro. E por causa do estilo de jogo e tudo mais, ele estava bem desgastado e acabou perdendo, né, o contrato. Então o Odair passou a ter o trabalho questionado desde a perda do título da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. Então depois que ele perdeu para o Atlético Paranaense na final, ele foi caindo em rendimento, se afastou do G4. E aí, né, como eles estavam com medo de perder a Libertadores, demitiram o Odair Helman, tá? Mas assim, quando saiu do Inter, né, eles calculavam 60,34% de aproveitamento. Então, bem alto, tá? Por que o meu deu mais baixo? Porque o meu não considera estadual, tá? Vale lembrar. Depois ele foi pro Flu, e no Flu o Odair se demitiu. Basicamente o Odair saiu em contrato amigável. Ele tem 45 anos, tá? Agora deve ter uns 50 no máximo, ele é novo. Ele vai pro Al-Wassel, né? E ele ficou com 48% de aproveitamento. 22 vitórias, 19 empates, 18 derrotas. Conseguiu em sexto o Campeonato Nacional e chegou às semifinais da Copa do Presidente, né? Que deve ser uma Copa importante lá. Então ele rescindiu lá com o Al-Wassel, né? Ele fala bastante. E ele sai do Fluminense justamente por uma proposta irrecusável. Vai lembrar que no Flu ele fazia um trabalho bem interessante, pegou um time bem mal e levou bem alto. No Inter também ele fez um trabalho bem interessante, pegou um time lá embaixo e levou bem alto. E no estilo dele. Só que ele sempre foi muito criticado pelo estilo dele. Um estilo muito reativo, um estilo meio não propositivo, um estilo fechado. Lembra um pouco o Carille, a história do Carille, tá? Então a gente vai falar mais da tática, vamos falar mais desse estilo. Mas bom, tá, trabalhando de número, 8 minutos quase falando só de números. Rex, qual a sua opinião? O retrocesso. É triste pra mim ver o Odair Helman chegando. Depois de anos da gente falando que tava melhorando, que tinha um ar de esperança e tal. Bom, o ar morreu já pra mim, né? E aí a gente vê o Odair Helman. Meu pai até falou, agora talvez melhore, Falcão, Odair. Eu falei, pô, contrata o Índio e o Bolívar pra vaga, já monta um baita time aí pra disputar o Mundial 2008, 2009. Porque parece que a gente volta no tempo, né? Mas aí entra uma outra questão, parece que o futebol brasileiro volta no tempo, né? A gente vê o Odair Helman indo para a Arábia Saudita e não conseguindo ser quase nada lá. Enquanto o Mano sai do Brasil, vai para não é nada. O Felipão, não é nada. Mas que no Brasil o Mano é segundo colocado brasileiro. O Felipão é finalista da Libertadores. Quem sabe o Odair não vai ser também, sabe? A gente parece que tem um nível tático, uma cultura tática tão baixa, tão supérflua, que esse tipo de técnico que tem uma tática tão reativa e simplória dá certo. Vai lembrar, outros técnicos reativos dão certo, tá? Na Europa tem mesmo técnicos do Chelsea, por exemplo, que fazem às vezes esquemas muito reativos e ganham Champions, né? Então assim, ser reativo não é um problema. A gente fala muito porque não bate no esquema do Santos. Mas não é obrigatoriamente um símbolo de retrocesso. É óbvio, como símbolo de retrocesso, quando a gente percebe que esses técnicos que aqui no Brasil fazem sucesso, lá fora, nem em campeonatos mais fracos, às vezes conseguem se sustentar. Mas o Odair chega aí pra fazer um trabalho consistente, ele tem números, né? Uma coisa que eu sempre tô falando pra lembrar é que na Era Rueda quem foi o melhor técnico? Carille. O segundo melhor técnico em números, sem considerar a palhaçada do Marcelo Fernandes, que treinou 10 jogos só. Bustos. O Carille que habla. Então assim, é difícil. Eu acho que se o Odair, sinceramente,
Não inventar que nem o Carille fez ali no final, de querer botar um esquema dele e tal. Fizer um time bem adaptativo e reativo, talvez dure até o final de 2023, sim. O Santista não vai ter muita paciência com ele, não. O problema dele vai ser esse, paciência. Se perder 4, 5 jogos, vão estar implorando a cabeça dele, porque ninguém mais vai estar aguentando ver esse time jogar tão feio. Mas ele conseguindo o resultado, eu acho que ele vai se manter. Repito, longe de ser meu técnico dos sonhos. Repito, não é quem eu queria. Repito, triste pelo retrocesso de termos que voltar a esse estilo de jogo. Mas sinceramente, o que a gente tem pra hoje, tá bom? É isso, meus queridos. Amanhã a gente faz uma parte tática que é melhor, beleza? Forte abraço, fui.